E roda a vinheta! Está no ar mais um episódio do meu, do seu, do nosso Let's Cast. Eu sou Fernanda Medeiros. Eu sou Marcela Moura e está começando mais um episódio do Let's Cast com Vinícius Fagundes. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia, prazer estar aqui, viu? Seja bem-vindo ao nosso Let's Cast. Obrigado. Espero que seja um bom bate-papo para os nossos ouvintes aí com bastante conteúdo e com muita experiência de vida que eu sei que você tem aí para compartilhar com a gente. Então bora lá, né? Vinícius, conta um pouco da sua história. Quem é Vinícius Fagundes? Pode ficar à vontade. Tá bom. Vinícius Fagundes hoje é um cara que tem como propósito de vida melhorar a vida de outras pessoas. Mas não qualquer outra pessoa. As pessoas mais próximas de mim. Porque no final das coisas, se a gente quiser só melhorar o mundo, né? E fazendo só o conteúdo e não se importando com quem tá do nosso lado, a gente não vai abraçar ninguém. É aquele ditado, né? Quem quer abraçar o mundo não abraça ninguém. Então hoje meu propósito aqui é melhorar a vida das pessoas que vão estar assistindo esse podcast, principalmente as primeiras pessoas que vão estar assistindo agora. Tomara que esse conteúdo faça sentido. Sim. Porque a minha vida mudou também quando eu assisti uma palestra do Daniel Godry, e essa palestra começou a mudar minha vida lá no ESPRA, Ensino Social Profissionalizante. É uma instituição mantida pelo Rotary Club lá de São Paulo. Legal. Eu fui criado em São Paulo, né? Na periferia, sou corintiano. Na periferia de São Paulo, o esporte é o único momento onde as crianças, pelo menos naquela época, quando não se tinha celular, né? Era a única coisa divertida que a gente tinha para fazer. Era sempre jogar alguma coisa, né? Então, eu sempre fui um cara do esporte, eu jogo futebol. Hoje eu também faço corrida, pedal. Tô aprendendo a nadar agora. Perdi 20 quilos de mais ou menos uns 6, 8 meses para cá. Disciplina, hein? Que não é fácil, não. 8 meses. Exatamente. E eu acho que o esporte modelou a minha vida, só que em dado momento eu parei de fazer esportes por conta dos negócios e foi um dos piores malefícios que eu trouxe para minha vida pessoal, sabe? Foi ter parado de fazer algum esporte. Então eu queria começar dizendo que o Vinícius hoje é um cara disciplinado. Não é? Isso é bom. E isso estou doutorando agora pela Universidade Federal de São Paulo. Tenho mestrado aqui na Unimontes em estratégias empresariais e desenvolvimento econômico. Sou formado também em administração pela Unimontes. E hoje trabalho fazendo treinamentos, palestras, mentorias, enfim, e consultorias também. Bom. Até porque você citou aí a questão da disciplina, tanto que é importante, né? Porque para ter tantas formações, trabalhar, ter um contexto social, familiar, exige muita disciplina, né? Exige muita disciplina para você saber lidar com todas essas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas agora, partindo do ponto da sua profissão hoje, que hoje você fala diretamente para líderes, né? E assim, quais são os pilares de uma liderança que seja estratégica, eficaz aí para lidar com essa aplicação no dia a dia da organização? O que você traz isso pra gente? Fernanda, pode parecer clichê, mas o líder que não tem um sonho muito grande, ele não consegue impactar outras vidas. Então, se perguntar qual é o seu sonho, e o seu sonho para amanhã, o seu sonho para 2025, ou se você estiver ouvindo já em 2025, seu sonho para 2030, qual é o seu sonho? O que mexe com o brilho seu, com seus olhos, assim, sabe? O que faz seus olhos brilhar e falar assim, uau, o dia que eu alcançar isso aqui, eu vou estar mega realizado. Tá, legal. É esse o seu sonho? Aí depois, você cria as estruturas para esse sonho. E eu chamo essas estruturas de valores e princípios. E muita gente confunde, tá? Valor é diferente de princípio. Eu disse hoje cedo, mas na minha palestra. Sim. Valores você negocia. Princípios você não abre mão. Então, família. Família é um valor ou um princípio? Para você que está assistindo agora, responda. É um valor ou um princípio? Lembrando, valor você negocia, princípios você não abre mão. Sim. Eu tenho certeza que muita gente disse que é um valor, que é um princípio, aliás, que não negocia, não é? E onde está a sua família agora? Onde está a sua agora? Você negociou com ela para estar aqui. Sim. Ou você negociou para estar assistindo esse vídeo. Você pediu para os seus filhos não te atrapalhar, para o seu cônjuge não te atrapalhar. Sim. Você negociou. Então, a partir do momento que você negociou, que você abriu mão um pouco para se dedicar a outra coisa, então é um valor, não é um princípio. E tem muita gente que tem amizades, por exemplo, como princípio. Não, eu não abro mão da amizade, etc. E aí o cara sai, não volta para casa ou esquece dos seus objetivos, vai nas ideias dos seus amigos e etc. E ele tá colocando aquilo como princípio de vida.
E a pessoa que coloca a família como princípio de vida, ela às vezes deixa de estudar por causa da família. Sim. Ela deixa de se qualificar, de se educar por causa da família. E é importante você ter claro o que é valor para você e o que é princípio. Porque senão, você vai meter os pés pelas mãos. E para mim, por exemplo, um dos meus princípios é honestidade. Eu sou honesto aqui, na minha casa, no meu trabalho, onde for. Eu não abro mão da honestidade. O segundo princípio que eu tenho para minha vida é transparência radical. Se você me perguntar alguma coisa, ainda que doa essa verdade, eu vou te falar. Porque é um princípio, eu não vou esconder o jogo. Então, o líder, ele tem que sonhar e ele tem que ter esse alicerce que é 5 princípios, pelo menos, e 5 valores. E depois disso, é você criar a sua visão, sua meta de vida, quanto que você quer atingir, sabe? Mas para mim, se não começar pela definição de valores de princípios, tu mete os pés pelas mãos, você mexe com coisa que você não deveria mexer, você se envolve com pessoas que você não deveria se envolver e você aceita contratos, você aperta a mão de pessoas ou de negócios que você não deveria apertar as mãos. Por não saber. Por não saber quais são os seus princípios, Isso. quais são os seus valores. Então, para mim, o líder precisa começar daí. E Jesus Cristo ensinou isso muito bem pra gente, né? Um dos maiores líderes, na minha opinião, o maior líder que já existiu. Deixar claro o que não abre mão, sabe? Quais são as leis que, olha, essas leis aqui não tem negociação com elas. É isso e ponto, e acabou. Saber ouvir as pessoas, porque o líder que é só autocrático, que é aquele líder autoritário, é assim, vai ser assim, etc. Esse cara não funciona também, porque ele não ouve sua equipe, ele não ouve a sua equipe de casa. Porque a sua primeira equipe é a pessoa que mora contigo, Sim. né? Foi quem você contratou. Sim. Exatamente. Como é que tá esse contrato? Então, assim, ouvir as pessoas que te amam, ouvir as pessoas que fazem parte do seu time, te ajuda a fazer um bom plano de liderança. Então, eu começaria por aí. Entendendo qual é o meu sonho, qual é a minha visão, traçando metas primárias, metas secundárias, porque muito líder coloca só meta de faturamento. Vou bater tanto. Essa é uma meta primária. Você precisa do quê para bater essa meta? E você disse hoje Quais são muito as bem ferramentas, né? na sua palestra hoje de vendas, Fernanda, você colocou isso de uma maneira assim exemplar, de uma maneira brilhante, que é, qual que é a prospecção do seu time? Quantos vocês estão prospectando? O que você está fazendo aqui, acolá? São metas secundárias. E se o líder não tem essas metas secundárias, e se você que está ouvindo esse podcast não tem metas secundárias na sua vida, só pensa no sonho, aí qualquer lugar que você pegar vai servir, porque você vai pegar qualquer lugar que te leve naquele objetivo ali. E nem sempre... Que te prometa aquilo que vai levar, né? Às vezes nem consegue chegar. E outra, se não me falha, Peter Drucker, ele diz o seguinte, eu posso estar errado no autor, se não for ele, vai ser Potter. Ele fala o seguinte, aquela pessoa que não mede seus resultados, suas metas secundárias, suas metas primárias, ela não tem um planejamento. Então, sem mensuração, não há gestão. E não escala, porque não tem gestão. Não tem gestão. Sim. Então, precisa mensurar os resultados, esse líder, precisa mensurar suas qualidades, suas competências, seu conhecimento. Quanto que está a sua comunicação hoje? De 0 a 10. Minha sugestão para quem está ouvindo esse podcast é pegar um papel e uma caneta e criar como se fosse uma roda da vida, só que em competências. Coloca lá, comunicação de 0 a 10, tá quanto? Sim. Liderança, quantos que as pessoas te acham líder? De 0 a 10, dá uma nota. Sim, fazer um círculo, né? Um círculo, exatamente. Mensurar. Como é que tá a sua escuta? 0 a 10. 0 a 10, minha escuta tá X. Aí você vai vindo. 10 competências. Cria 10 competências. Faz parte do seu modelo de competência inicial. 10. Comunicação, escuta atenta, criatividade, postura, que envolve posicionamento de imagem. Além disso, sua gestão. Então você vai colocando 10 competências lá. E você avalia. E vê aonde você quer trabalhar. Só toma cuidado de não trabalhar uma competência que não vai evoluir outras. Comece por aquela que vai evoluir outras. Você trabalhando ela, quais outras melhoram por consequência? Outras melhoram. Exemplo, me dá um exemplo de alguma... Pode estar até na sua vida mesmo. Uma competência que você trabalhando uma, eu vou gerar resultado em outra. Na minha vida eu trabalhei a espiritualidade. Ótimo. Porque quando eu trabalhei a espiritualidade, eu me fiz mais presente. A minha mente era muito louca. Ela viajava. Eu tenho um perfil tubarão, um perfil dominante, não é? Sim. E além desse perfil dominante, eu tenho um perfil como secundário águia, uma influente. Eu vivo no mundo da lua. Sei bem como é isso. Era uma dificuldade para que eu conseguisse prestar atenção em momentos que mereciam a minha atenção.
Aí o que eu fui fazer? Trabalhar minha comunicação, porque eu era uma pessoa introvertida. Não como perfil primário, mas eu ficava muito tímido muitas vezes. Eu tinha esse bloqueio emocional. Quando eu trabalhei a comunicação, eu quebrei esse bloqueio. Mas aí eu melhorei só o quê? Só a minha oratória, minha presença de palco, sabe? Minha posição de imagem. Então ela melhorou algumas outras áreas. Mas eu não escutava muito ainda as pessoas. Aí quando eu trabalhei a espiritualidade, quando eu me tornei um cara mais presente para o presente, aí eu melhorei minha escuta atenta. Aí eu comecei a me enxergar e eu não estava me importando como que os outros iriam me enxergar. Eu queria saber mais como eu estava me sentindo ali. Então, trabalhando a espiritualidade, eu melhorei outras áreas. Trabalhando a comunicação, eu melhorei outras áreas. Agora, por exemplo, se você não sabe fazer finanças pessoais, finanças empresariais, aí você vai melhorar essa competência, habilidade com os números, raciocínio lógico com as finanças, enfim. Você melhorando finanças, qual outra área você melhora? Não, melhorei finanças. É específico. É específico. Então, ela é uma competência que eu sugiro, se você só trabalhar depois que você já tiver melhorado as outras. Porque senão você fica só específico ali, sabe? E por ordem de prioridade. Essa aqui vai me conectar com as outras duas habilidades, competências que eu preciso melhorar. E aí, por essa ordem de prioridade, é um conselho seu para desenvolver. Se a gente pudesse colocar uma ordem de prioridade, ela seria no topo, ou número 1, espiritualidade. Sim. Porque quando você trabalha... Eu não tô falando de religião. Eu espero que isso esteja ficando bem claro aqui. Tanto é que eu não citei nenhuma religião. E consigo entender isso tranquilamente. Espero que nossos ouvintes também consigam. Depois que você melhora essa área espiritual, sua energia, como você enxerga o mundo, as coisas ao seu redor, as pessoas, você começa a se conectar com o seu próprio eu, né? Começa a reparar, inclusive, o seu ego. E aí, a segunda grande área macro que você pode vir a trabalhar é você mesmo. Então, primeiro a sua espiritualidade, depois você mesmo. Aquela ideia, né? Se no avião pressurizado, máscaras de oxigênio cairão, coloque a máscara primeiro em você para depois colocar na pessoa que está do seu lado. Porque senão não vai dar tempo de salvar seu filho, sua família, não é? Então, trabalhe você. Terceira, aí com várias áreas, né? Comunicação, escuta, tudo relacionado a você. Terceira grande área, tua família. Porque, no final das contas, é isso que, quando você chegar estressado, cansada... Quem recarrega as energias são eles. Vai ser eles. Vai ser seu pai, sua mãe, vai ser sua irmã, seu irmão. Tá do seu lado, vai ser seu cônjuge. Casa. Exatamente. E tem gente que considera cachorro, animal como família também. Tá tudo bem, né? Cada um com suas... ruim de pet. O meu tá nessa lista aí também. Aí depois de família, eu acho que aí sim você vem para trabalho, tá? Aí sim eu acho que você vem para sua profissão, para sua carreira, para sua empresa, para seus negócios. E depois de trabalho, uma grande área e bonita de se ver e que vai se conectar depois ao topo são as suas ações sociais, são suas doações. E as pessoas ficam esperando sobrar para doar. As pessoas ficam esperando estar na bonança, na abundância para ajudar o outro. Isso é cultural. Isso é muito cultural. E não deveria, porque na Bíblia fala para você ajudar, inclusive os 10% da igreja, trazer os dízimos, as ofertas. Isso tudo para ajudar outras vidas também. Isso. Mas em alguns países a gente vê que isso acontece de maneira muito diferente. Mas no Brasil, culturalmente, a gente vê mais isso. Isso acontecendo dessa forma mais incisiva. Se não for algo, talvez, que seja obrigação mesmo, que, né? Quando a gente está no meio religioso, às vezes tem aquele compromisso, né, com a palavra de devolver o dízimo. Às vezes nem faz tanto pelo princípio que está cumprindo com Deus. Às vezes faz pela obrigação em vez, talvez, da punição. E às vezes também tem aquele outro segmento. Só ajudo, igual você citou. Só ajudo se tiver sobrando aqui. Tem R$2 no meu bolso, eu vou entregar. Não foi uma coisa assim que você está dando de coração, muitas vezes, né? Isso foi culturalmente... instalada aqui na nossa cultura e é algo que a gente tem que fazer a nossa parte para que mude o outro, né? Fazer a nossa parte para que mude o outro. E Vinícius, é engraçado porque muitas vezes é difícil você colocar isso para uma realidade. Por exemplo, uma pessoa ali que vive de um salário mínimo, por exemplo, e ele tem aluguel e diversas contas e, de fato, sobrar. E como que você vai falar para aquela pessoa que você deve doar, independente se sobrar ou não? Como que você vai mudar a mentalidade dessa pessoa de falar, não, você precisa fazer independente se sobra ou se não? Polêmico, né? Sim, inclusive. Muito. Nunca vai sobrar. Enquanto tiver essa mentalidade, nunca vai sobrar. Porque quando você vai ajudar uma outra pessoa,
você vai dar algo a outra pessoa, você não pode esperar receber alguma coisa em troca. E quando você pede algo e as pessoas iniciam o dia delas pedindo: Deus, abençoa meu dia, eu preciso ganhar isso, pede pro patrão, pede pro cliente, pedindo. Quem pede sempre tá escasso. E quem agradece tá em bonança. Sim. Então, antes de você querer que as coisas aconteçam para você, você precisa agradecer o que você já tem. Você tá ouvindo esse podcast, eu não sei de onde que você tá ouvindo ele, mas você tem um aparelho agora que você tá ouvindo ele. Sim. Dos piores que seja. Seja grato por isso. Você tem um aparelho aí, e a gente não tinha aparelho 10 anos atrás. Não. Então, como que eu vou querer ajudar uma pessoa se não vai me sobrar, Vinícius? Se eu não tá sobrando pra mim, eu tô devendo aluguel, eu tô devendo as contas. Se você continuar nessa, tu vai continuar devendo e vai dever muito mais. E as coisas vão ficar mais difíceis. Sim. Na vida, pra você subir, você tem que ajudar alguém a subir um degrau. Então, eu não tô falando pra você fazer doações de dinheiro e etc. Seu vizinho, às vezes, tá precisando que você vai na feira e compra alguma coisa pra ele ou pra ela, que ele não tá conseguindo sair de casa. Sim, agora. Não necessariamente uma ajuda financeira. Exato. Então, pra você servir. Pra você melhorar a sua vida, necessariamente você precisa melhorar a vida da outra pessoa. Não tem como eu melhorar a minha vida sem eu não melhorando a vida de outras pessoas. Esse mundo é regido por leis das quais aquilo que você vai plantar, tu vai colher. E você não é obrigado a plantar nada. Você pode continuar na sua casa sem fazer nada. Mas a colheita é obrigatória. E quando você decide não plantar nada, você acha que você não está decidindo. Mas essa é também uma decisão. A decisão de não fazer nada. E o que você vai colher? Nada. Você não vai colher a viagem dos seus sonhos. Você não vai colher o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos. Então, a decisão de ajudar uma outra pessoa é uma decisão de, no final das contas, você se ajudar lá na frente. Você não vai ajudar esperando alguma coisa em troca. Sim. Mas esse universo vai te devolver aquilo que você tá plantando. Você plantou, você colheu. Não tem muito por onde correr. Não espere sobrar para ajudar. Faça de graça. Como é que eu posso te ajudar hoje? O que você está precisando na sua casa hoje? E a outra pessoa vai te falar. Sim. E aquilo que ela vai te falar, você vai ver dentro das suas condições como é que você pode ajudar. Na favela, eu aprendi que com humildade você entra e sai de qualquer lugar. Da burguesia, da periferia, da onde for. Você entra e sai de qualquer lugar. E a segunda coisa que eu aprendi é que, se você ajudar o outro, vai vir uma outra pessoa e vai te ajudar em algum momento. Repara, eu não disse que se você ajudar o outro, ele vai te ajudar. Outra pessoa que ajuda. Exato. Percebe? Isso. E eu tenho uma experiência de vida com isso. Muitas vezes minha mãe, ela passou por alguns procedimentos cirúrgicos e muitas vezes ela via alguém no hospital e falava assim: Fernanda, eu via para visitar ela nos horários, né? Ela falava assim: essa pessoa aqui tá sem tomar banho, tá sem isso e aquilo, leva ela lá para casa. E aí era uma senhora, um senhor, eu levava e voltava. Quando eu chegava lá em casa, eu ficava assim: nossa, mamãe é doida, a gente nem conhece essa mulher. A gente não tinha muita coisa, não tinha toda essa estrutura para poder servir, mas a gente serviu com o que a gente tinha. Em um determinado momento, minha mãe sofreu um acidente em Capelinha, um acidente assim, gravíssimo, que as pessoas, né, faleceram na hora do acidente, inclusive só ela sobreviveu. E aí eu fui para lá, só eu e meu irmão muito adolescente, eu tinha 18 anos, tinha juízo, tinha sabedoria, tinha nada para lidar com aquela situação que ela estava vivendo. E aí, uma pessoa estava visitando o hospital, um casal, né? Estava visitando o hospital, eles já tinham o costume de visitar o hospital toda semana, era cultural da religião deles, e era um hábito da religião deles, e ele se ofereceu abrigo. Eles deram um quarto para mim, para o meu irmão, deram comida, nos deu locomoção do hospital para casa e nos serviu de uma forma. E toda vez que eu me lembro disso, eu falo assim, eu tenho, não porque o outro vai me servir, mas eu faço um coração grato, porque em algum momento minha mãe serviu e alguém serviu nós, que éramos filhos. Entendeu? E isso foi grandioso, um grande aprendizado. E assim, e o tanto que é importante nesse ensinamento que você acabou de contribuir para a gente, porque às vezes as dificuldades né, de se conectar com pessoas, porque hoje nós estamos muito distante de pessoas. Esse telefone é uma bênção, mas se você não tiver uma sabedoria, isso aqui distancia todo mundo. A gente está acostumado que as pessoas podem nos servir. O que essa pessoa pode me oferecer? Não, e não tem problema nenhum nisso.
Eu não gosto de desinteressado. E tem muita gente que acaba ficando tímida, né? Bate aquela timidez, eu não vou lá na casa do outro perguntando se você tá precisando de ajuda. O que o outro vai pensar de mim? E eu sempre falo o seguinte, a timidez, se você se considera uma pessoa tímida, toma cuidado que você vai pro inferno. Isso aí, você explica isso aí pro pessoal. Isso vai ser polêmico. Não brigue comigo. Você explica isso aí pro pessoal. Brigue com Paulo. No livro de Apocalipse, em uma das traduções, diz o seguinte, os assassinos, ele vai listando as pessoas, sabe? Os assassinos, os feiticeiros, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Forte. E sabe por quê? Porque timidez não é um perfil comportamental. Perfil comportamental, existem pessoas extrovertidas e introvertidas. Timidez é um bloqueio emocional. E que foi colocado em você lá dos seus 0 aos 7 anos de idade, ou dos seus 7 aos 22 anos de idade. Em algum momento você estava apresentando algum trabalho, alguém riu de você e etc. Sim. E aquilo ficou guardado. E a timidez, no final das contas, é você se preocupando muito mais do que os outros vão pensar de você do que aquilo que você verdadeiramente é. Só que, no final das contas, as pessoas não estão nem aí com você. Às vezes você tem a solução para a vida de alguém e às vezes a timidez te bloqueia e você não consegue nem servir o outro por conta da timidez. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Nesse conceito. E veja que não é perfil comportamental, porque eu posso ser uma pessoa introvertida, que eu gosto de ficar mais na minha. Mas eu não sou tímido. Quando eu preciso numa entrevista de emprego, eu vou lá e dou um show. Sim. Quando é para atender um cliente, eu dou um show. Quando é para apresentar um trabalho, eu faço o melhor possível. Ela não me bloqueia. Eu só gosto de ficar mais na minha. É uma pessoa introvertida. E os extrovertidos gostam de conversar com mais pessoas, de sair, né? São pessoas voltadas mais para fora, né? Então, esse tipo de pessoa, ele, em algum momento, talvez uma entrevista de emprego, ele travou. Mas não é uma pessoa extrovertido? Travou por quê? Porque a timidez pegou ele. Não é aquele que estava conversando ali na porta com todos os outros candidatos? Em alguma área da vida ele pode ser tímido. Exato. Não que necessariamente alguma área da vida ele pode ser tímido. E sim em alguma situação da vida. Alguns momentos. Que a timidez vai e pega essa pessoa. E ela não avisa. Ela vai te pegar no momento que você menos espera. Porque se ela avisasse, você se preparava antes, não é? Ou nem ia para aquela situação. Depende. Mas ela não avisa. A timidez vem e te toma. E como é que eu faço para vencer a timidez? Enfrenta. Vai para cima. Continua fazendo. Porque esse bloqueio emocional só vai cair com você dando muito tapa nele. Com você insistindo muito nele. É tipo um músculo, né? Ele só cresce se você... Nassim Nicholas Taleb fala isso. O músculo, para crescer, tem que ter microlesões, microdores. São microdores, né? São situações que não te deixam confortável. E aí, tu cresce depois daquela situação. Sim. Então, se não te matou, tá te fazendo mais forte. Aquele senso comum que tem hoje, né? Se tá com medo... Que a gente pode trazer com a timidez, vai com timidez mesmo, vai com medo mesmo, que lá na frente... Só é importante a gente diferenciar medo de timidez. Sim. É só porque medo é uma emoção automática. Ela acontece para todos, tá bom? Por exemplo, tem gente que tem medo de falar em público. Tá tudo bem. Eu vou te falar que até hoje eu tenho medo de falar em público. Agora há pouco, antes de subir no palco, deu aquele frio na barriga. Esse frio na barriga que eu senti é o quê? É o medo. Medo de falar em público. E aí eu senti o frio na barriga e falei assim, que delícia. Porque agora eu tô... Ainda existe isso. E eu tô preparado para essa situação. E aí você sente a emoção e você se sente bem sentindo aquela emoção. Porque não existe controle emocional. As pessoas acham que elas podem ter controle emocional. Não existe. Porque se existisse, eu não deixava acontecer no momento em que não pode acontecer. Por exemplo, você que tá me assistindo agora, fica com raiva de mim e das meninas aqui agora. Tem como você ficar com raiva agora? Tu não consegue. Ué, mas você não tem controle? Então fica com medo agora. Não tem nada aqui pra eu ter medo, não consigo fazer o medo bater. A emoção, ela é fisiológica, é diferente do sentimento. A emoção é fisiológica, você sente frio na barriga, a corrente sanguínea acelerando, sabe? O sangue subindo pra cabeça, as bochechas ficando vermelhas. Aquilo ali é a emoção acontecendo contigo. E ela vai acontecer. Você precisa ter uma competência na inteligência emocional, na área da inteligência emocional, que a gente chama navegar emoções. O que é navegar emoções? Você sentir que ela tá acontecendo com você, deixar com que ela aconteça, curtir aquele momento e no final das contas dar um show. Por quê? Porque a timidez não vai me pegar.
Na verdade, você dá direcionamento para suas emoções. Eu faço faculdade de psicologia. E lá a gente fala muito sobre essa regulação de emoção. Não sei se... Não acredito que vai ser a mesma coisa do controle. Mas é o que você faz, que você falou lá na palestra, inclusive, é o que você faz quando você sente aquela emoção. Exato. Essa Isso você tem controle. Essa é a regulação. Tô muito chateado com a situação e você quer tomar uma atitude talvez errada, negativa, mas aí você consegue segurar a onda da sua atitude pós a emoção. Ou tomar uma atitude positiva. Ou Tô com raiva, vou socar a cara da pessoa ou vou pra academia? Vai pra academia, aumenta a carga, como diz o mineiro. Põe com porra. Você falou uma coisa extremamente importante. O ódio, a raiva é o melhor. É o melhor. Eu geralmente eu treino na parte da noite, né? Um horário que as pessoas abominam por diversos motivos, mas eu gosto porque depois de toda a bagagem que eu carreguei no dia inteiro, eu vou descontar na onde? Na academia. Então eu coloco todo o meu potencial, toda a minha energia lá na academia. E de fato, eu vou descarregar lá. Tá vendo? É o que você decidiu fazer com a emoção que você sentiu. Não é? Então, direcionar a ação perante a emoção. Sobre isso você tem controle. O que você vai falar? O líder tá com raiva, o empreendedor tá com raiva. Aí ele vai fazer uma reunião com a equipe? Não faz reunião com raiva. Não faço. Porque senão... Vai dar ruim. Em momentos vai de ser sequestrado de pela amígdala, né? Que os psicólogos chamam. É o sequestro da amígdala. Ou seja, ele vai ser tomado pela emoção. O neocórtex dele tá bloqueado, o seu sistema racional tá bloqueado. Aí, já foi dominado pela emoção. Não bateu a meta, tô com raiva. Aí ele vai chamar a equipe, reúne aí. Ele vai falar besteira, vai falar palavrão, ele vai magoar pessoas. Vai se alterar. Ele vai fazer coisas das quais ele vai se arrepender depois, lá no quarto. Ele não faria esse momento racional. Exato. Exatamente. Então tá com raiva, líder? Vai pra academia, vai fazer uma corrida... Dedique a sua raiva. Olha que interessante. A raiva é a principal fonte de energia do ser humano. Então, canalize essa principal fonte de energia sua para alguma coisa que vai te trazer muito resultado. Sim. Tô triste. Poxa, você tá triste? Aprende a selecionar melhor pessoas. Quem assistiu Divertidamente sabe bem do que eu tô dizendo, a importância que são as emoções na vida das pessoas. Sabe, tá com medo? Aprenda a se preparar melhor para aquele momento. Sabe? Então, canalizar melhor suas energias e tomar cuidado com as ações que você vai fazer sentindo aquela emoção, porque elas podem te trazer resultados positivos ou negativos. Ah, eu trouxe um resultado negativo, foi culpa da raiva que eu estava sentindo? Não, senhor. Foi culpa do que você resolveu fazer com a raiva. Você tomou essa decisão. E essa decisão tem que ser racional. Sim. Vinícius, eu gostaria que você deixasse uma frase, uma mensagem, um legado seu para o nosso público ouvinte para a gente finalizar e que você possa ficar à vontade naquela câmera ali. Perfeito. Te peguei. Eu não estava preparado para esse filme. Estamos chegando no final. Muito rápido, mas vamos ter outras oportunidades, viu? Boa. Conto com você. Aproveitar a mensagem, aproveita essas oportunidades que estão aí na sua vida. Aproveite a oportunidade do seu celular, do seu computador, essa oportunidade que foi te entregue agora, desse podcast que está sendo gratuito. Aproveite as oportunidades que estão acontecendo na sua vida para canalizar para aquilo que vai te trazer retorno. Porque no final das contas, quem paga as contas é só você. Vai ser só você. Não vai ser seu vizinho, seu colega que está te fazendo raiva, sua equipe, a sua empresa, ou a economia, ou o presidente. Não. No final das contas, quem paga as contas é só você. Então, se é A ou se é B, continua performando bem. Continue aproveitando bem as oportunidades. Mas canalize a sua energia para aquilo que vai te trazer resultado. Para de perder tempo com aquela oportunidade que na sua cabeça pode estar sendo uma oportunidade e não está te trazendo resultado nenhum na sua vida. Aproveita aquilo que vai te trazer mais retorno do que você imagina. Over delivery. Muito obrigada. E Fagundes, deixa seu Instagram. E a gente está finalizando agora com gostinho de quero mais, né? Teremos outras oportunidades. Teremos outras oportunidades, mas deixa o seu Instagram para o público, né? Ir lá te seguir e ver seu conteúdo também. Perfeito. Tem o site que é fagundes.com, com 2 Gs. E lá no site vão ter todas as redes sociais, como o YouTube, Instagram, TikTok, todos, tá? E o Instagram também é Vinícius Fagundes. Todas as minhas redes sociais é Vinícius Fagundes, Fagundes com 2 Gs. Vai ser um prazer, um privilégio poder ter sua audiência. E você que me seguir por lá, assistindo aqui, me manda um alô lá que eu vou te dar um presente, eu vou selecionar um presente especial para sua audiência. Adorei estar aqui. Ótimo, ficamos felizes com você, com a sua presença. Me sinto honrada
viu? Saiba que fiquei muito honrada e foi muito bom, assim como eterna aprendiz que sou, pude agregar muito seu conhecimento na minha vida tanto profissional quanto pessoal. Fico feliz de te conhecer um pouco melhor, nossos ouvintes também te conhecer um pouco melhor e espero que outros momentos nós tenhamos aí outras oportunidades para poder estarmos juntos aí compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Quando você estava no palco, eu tirei uma foto e disse o seguinte: o que vocês mulheres estão fazendo aqui em Montes Claros, aqui nesse podcast, aqui nessa região, é o mundo que eu quero para as minhas filhas. Parabéns por isso, por essa iniciativa. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco e fique conosco nos próximos episódios do Let's Cash. Vem com a gente. Bora.